Olá a todos, eu sou o professor Carlos da Silva e, com muita alegria, recebi o convite para palestrar na quarta edição do Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. E venho até aqui compartilhar com todos os senhores as minhas experiências e pesquisas na área de games na educação. O tema da nossa palestra vai se chamar a Criação de Games, potencializando as aprendizagens e as novas competências. Então, vamos dar início. Primeiramente, vamos ver quais são as fases desse jogo, né? Convido a todos a iniciarem um game agora, uma jornada, para compreendermos o significado do uso dessa ferramenta na educação, para potencializar a aprendizagem e desenvolver novas competências. Vamos fazer o início da jornada, depois teremos uma mensagem de partida. Na fase 1 compreenderemos o que é o aprendizado, na fase 2 o que são as competências. Na fase 3 vamos ver como podemos utilizar os games na educação. Na fase 4 vamos falar sobre a criação de games. E na fase 5 vamos ver exemplos, casos de uso dos games na educação e seus resultados. E na fase final vamos conhecer os mentores dessa jornada, todos aqueles mestres, autores que nortearam as minhas pesquisas. Bora jogar então? Bem, primeiramente vou fazer uma rápida apresentação sobre o meu histórico, né, profissional, para que todos possam compreender o porquê de eu estar aqui hoje falando sobre os games na educação. A minha formação inicial é na área da saúde. Eu sou farmacêutico e bioquímico. Logo em seguida, eu faço uma especialização em saúde pública e começo a atuar também como professor do ensino superior. Logo em seguida, eu faço uma segunda graduação de formação de professores e com ela começo também a atuar em outras esferas da educação, como no ensino médio. Ainda não satisfeito por compreender todo esse processo educativo, decido cursar pedagogia. Dessa forma, tracei a minha viagem, minha jornada do ensino superior à educação infantil, pois o grande objetivo de ser professor foi realizar mudança, pois desde que eu coloquei os meus primeiros passos numa escola, eu senti que havia algo errado ali, senti que precisava mudança, que não era a escola dos sonhos, como tanto falou Rubem Alves. E nessa jornada pude ter muitos insights, pude compreender também a importância da tecnologia, desde a educação infantil até o ensino superior, e cursei um mestrado na área de tecnologias educacionais. Dessa forma, eu transito pelos campos da saúde, educação e tecnologia, nas mais diversas dimensões educacionais, procurando sempre compreender de que forma ocorre a aprendizagem e de que forma podemos melhorar as nossas instituições educacionais para deixar nossos alunos mais felizes e mais envolvidos com a aprendizagem, bem como também sempre tendo como premissa: o amor e o afeto é imprescindível em qualquer espaço educacional. Mas como eu decidi pesquisar sobre games e gamificação? Bem, no ano de 2014, eu viajei à Europa para apresentar um trabalho científico em um congresso e, por ocasião, conheci o professor Nelson Zagalo. Ele é um pesquisador de uma universidade na Europa em que estuda sobre o uso dos games na educação. Na época, assistindo a palestra dele, eu tive inúmeros insights e vi o potencial dessa ferramenta, né, além de tantas outras, para ajudar na aprendizagem. E desde lá, vim traçando, né, um caminho de muitos estudos, pesquisas e experiências, tanto em escolas como na universidade, no uso dos games, pesquisando também sobre gamificação. Então, o que eu vou apresentar para os senhores hoje é uma linha
uma jornada nesse nosso game em que vamos procurar compreender de que forma essa ferramenta pode ser utilizada pelo professor para potencializar a aprendizagem e desenvolver novas competências nos seus alunos. E também, buscando meu aperfeiçoamento, atualmente eu curso uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos digitais. Vamos então para a nossa mensagem inicial. Tudo sempre parece impossível até que seja feito. Essa reflexão do Nelson Mandela é um guia que utilizo no meu dia a dia. Não existe nada impossível. Desde que a gente se disponha a dar o primeiro passo, haverá dificuldades, haverá entraves, mas o resultado sempre é positivo. E mesmo que não seja o resultado esperado, aprendemos com os erros e seguimos em frente. Então, bora para a fase 1. Vamos falar agora de aprendizagem. Bem, segundo o professor Vasco Moreto, aprender é construir significados e ensinar é oportunizar essa construção. Muito interessante essa colocação do professor Moreto. Mas enfim, o que é aprendizado? É construir significados e ensinar é permitir essa construção, proporcionar essa construção. Para que a gente compreenda um pouco mais isso, vamos ao mundo da neurociência, entender um pouco sobre a neuroplasticidade do cérebro. E a partir desse conhecimento, vamos procurar entender um pouco mais sobre a aprendizagem. Existem algumas características do cérebro que são resultados de estudos da neurociência, que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Vou apresentar para vocês alguns estudos realizados pela doutora Débora de Mello, que é uma neurocientista. Bem, ancoragem da informação. Quando a gente trabalha com algum conteúdo, algum conhecimento que precisa transmitir para outra pessoa, essa informação, esse conhecimento chega até outra pessoa na sua trilha cognitiva e precisa ancorar, que a gente denomina ancoragem da informação. É necessário que essa informação ancore na trilha cognitiva do ouvinte, para que ele possa transformar essa informação em aprendizagem. Mas essa aprendizagem só vai ocorrer se essa ancoragem de informação se ligar realmente a um aprendizado significativo. Que essa informação que chegou até a pessoa realmente seja significativa, realmente seja compreensível pela pessoa. Não seja algo distante, algo que ela não consiga perceber naquele momento. Por exemplo, vamos citar até um exemplo que a própria a doutora Débora de Mello utiliza. Se a gente está ensinando sobre ácido sulfúrico para os alunos e fica muito vago compreender o que é ácido sulfúrico, mas se agora eu perguntar para eles se alguma vez eles viram a mãe deles chorando enquanto cortavam uma cebola, ou eles mesmos enquanto cortaram uma cebola correram lágrimas, e aquele fenômeno ali tem a ver com ácido sulfúrico que chega até os olhos e provoca aquela irritação, eu vou conseguir ancorar essa informação no cérebro desse aluno. Eu vou fazer com que o aprendizado signifique, porque nunca mais ele vai esquecer sobre o que é ácido sulfúrico, porque ele sabe o fenômeno que o ácido sulfúrico provoca. Então eu consegui buscar algo que o aluno conhecia e baseado nesse algo que o aluno conhecia, eu ancorei a informação. Aí com certeza a aprendizagem se torna permanente e não fica apenas na memória de trabalho e depois desaparece. Por exemplo, estuda para uma prova e no outro dia já não lembra mais, porque as coisas não foram tão significadas para o aluno. Paulo Freire já falava isso, né? O nosso grande educador Paulo Freire dizia que o aluno aprende lendo o mundo, né? Então o aluno aprende, né, através da significação, né, do que ele conhece, do que ele aprende, das informações que chegam até ele. Outro detalhe da neuroplasticidade do cérebro, que o cérebro é único. Temos alunos, né, 30 alunos na sala de aula, né, cada aluno tem uma forma de agir, tem um estilo de aprendizagem, vamos dizer assim. Lembro do Gardner, suas inteligências múltiplas?
Então, cada aluno tem uma inteligência mais desenvolvida que o outro. Então, o cérebro é único. Não tem como eu querer que todos aprendam da mesma maneira. Mas eu tenho que possibilitar inúmeras formas de significar esse aprendizado, né, usando inúmeras ferramentas para que esse aluno possa aprender conforme a sua particularidade. Outro detalhe, o cérebro biológico e social. Vygotsky, né, um dos teóricos da aprendizagem, sempre disse isso. Né? Biológico, sem sombra de dúvidas, e social, porque o cérebro não existe sem a relação com o outro. Ele não se modifica, não aumenta as suas conexões neurais se ele não ter a sua relação com o outro, né? Se não houver essa troca com o outro, essa troca de informação. E isso é extremamente importante para que a aprendizagem aconteça. E outra característica é que o cérebro é emocional. Ele se baseia muito em memórias e aquelas memórias que marcaram a nossa vida. Se eu perguntar para vocês, tente lembrar assim um professor que marcou a vida de vocês, que disse algo que vocês nunca mais esqueceram e que carregam com vocês no dia de hoje. Com certeza vocês não esqueceram. Agora, se eu perguntar para vocês o que vocês se alimentaram uma semana atrás, na quarta-feira passada, talvez fique vago, eu não lembro o que eu almocei. Mas se eu perguntar para vocês o que vocês se alimentaram ou o que vocês beberam no dia que vocês conheceram o amor da vida de vocês, talvez seja muito mais fácil lembrar, porque o cérebro é emocional, aquele dia ela marcou emocionalmente. Então a gente precisa ligar muito a aprendizagem a essas características do cérebro. Precisa ancorar a informação, precisa ter consciência que cada cérebro é único, que ele aprende na relação com o outro e que ele é emocional. Então, dessa forma, demos aí uma visão geral do que vem a ser a aprendizagem. Precisamos, né, construir significados. Vamos agora ver o que são competências. Competências são o somatório de habilidades, mais conhecimentos e mais atitudes. A competência nos diz que aquele indivíduo possui habilidades necessárias para executar aquela determinada atividade, porque tem os conhecimentos necessários e realiza as atitudes adequadas àquela determinada situação. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa extremamente hábil, mas nem um pouco competente. Posso ter um jogador de futebol extremamente hábil no campo com a bola, mas não tem competência para fazer o gol. E outro que não seja tão hábil assim com a bola consegue fazer o gol de primeira. Posso ter um professor que estudou, por exemplo, física, licenciatura durante toda a sua faculdade. Ele tem todas as habilidades para ensinar. Ele se tornou professor e tem todas as habilidades para ensinar. Mas será que ele vai ter competência, né? Ser um professor competente com a didática e para ensinar esses alunos? Né? Então, a competência é algo mais amplo. Né? E hoje em dia nunca se falou tanto em competências para o século XXI, em que muitas empresas buscam no seu contratado essas competências. Nunca se fala tanto que a gente precisa desenvolver nos jovens as competências para o século XXI. E isso se liga à Revolução 4.0. Mas o que vem a ser essa Revolução 4.0? A Revolução 4.0 é a quarta fase da Revolução Industrial. Resumindo aqui, sintetizando, a primeira fase da Revolução Industrial foi quando o processo passou de manual para mecanizado, o segundo momento quando surgiu a eletricidade e o terceiro momento quando surgiu a era da informação, ali no final do século XX. Mas nós evoluímos muito nessas últimas décadas e hoje em dia já se falamos em robóticas, em androides, em nanotecnologias, em neurotecnologias, na inteligência artificial, na biotecnologia, no surgimento dos drones e na internet das coisas. Tudo isso exige que tenhamos indivíduos com competências adequadas ao século XXI. Competências essas como a criatividade, tão importante, que a gente tem uma tremenda criatividade lá na infância e depois que faz o seu caminho na escola, a gente vai perdendo essa criatividade. Vamos dizer que a escola assassina essa criatividade e quando o aluno chega no ensino superior é cobrado que ele seja criativo. Mas onde está essa criatividade? Então, essa transformação, essas competências precisam ser trabalhadas desde lá da educação infantil. A criatividade é extremamente importante para o século XXI, nessa revolução 4.0 que vem mudando, uma revolução em que muitas profissões vão desaparecer e novas vão surgir. A colaboração é imprescindível nessa nossa nova era, né?
Não estamos mais falando de competição, mas que áreas diferentes colaborem. O raciocínio lógico é importantíssimo para resolver muitos problemas. Vamos ensinar programação para as crianças para desenvolver o raciocínio lógico, para facilitar o seu aprendizado, até mesmo em matemática. A resolução de problemas. Nunca se exigiu tanto a resolução de inúmeros problemas como os dias atuais. E que as pessoas tenham competências para que resolver esses problemas de forma efetiva, eficaz e eficiente. Autonomia. Você ter autonomia de gerir o seu próprio conhecimento, de resolver a qualquer dificuldade por sua conta própria. O diálogo, extremamente importante. E a capacidade de escolha, né? São competências extremamente necessárias para que possamos ultrapassar essa revolução 4.0, formando realmente seres humanos aptos a essa nova era tecnológica. Bem, então agora que a gente viu o que seria aprendizagem e o que seria competências, vamos agora reunir mais duas teorias e vamos entender por que os games são tão importantes, são uma ferramenta tão importante para ser usada na educação, para desenvolver a aprendizagem, para ancorar a informação e para desenvolver competências adequadas ao século XXI. Bem, vamos agora falar de dois conceitos rapidamente. Johan Huizinga foi um pesquisador que no início do século XX escreveu um livro chamado Homo Ludens. Nesse livro ele prova, recomendo a leitura, que o jogo é algo natural do ser humano. O jogo foi o que deu origem ao lúdico da cultura, e não o inverso, o lúdico deu origem ao jogo, mas sim o jogo. Ele prova que a natureza do ser humano, a sua natureza até mesmo antropológica, cognitiva, é o jogo. Desde a época das cavernas, o homem, quando saía para caçar seus alimentos, ele estava jogando. Ele precisava fazer estratégia para conseguir a caça para alimentar a sua comunidade, o seu grupo de pessoas lá. Ainda não tínhamos ainda esse conceito de família. A humanidade evoluiu, inúmeras guerras, foram grandes jogos, interesses econômicos, políticos, aquelas civilizações que não planejaram bem acabaram perecendo. Então, o jogo faz parte da natureza humana. Ele se manifesta a todo momento. Até neste momento aqui que eu estou conversando com vocês, mesmo à distância, para 1, 10, 20, 100 pessoas, eu estou jogando. Estou falando algumas teorias, vou tentar mostrar a importância dos games. Alguns irão aceitar, outros ainda ficaram com dúvidas, outros ainda irão querer mais teorias, mais conceitos para aceitar isso. É um jogo. Uma conversa entre duas pessoas é um jogo. Então, isso faz parte da natureza humana. E o ser humano, quando entra no jogo, ele entra no círculo mágico, como falou Huizinga. É um momento de extrema concentração em que ele está trocando informação durante aquela atividade, seja até mesmo um jogo. Vamos supor que você esteja assistindo o jogo na televisão, você se concentra totalmente naquele jogo, mesmo que você não participe, você está atento ao que está acontecendo lá. Ou um jogo que você está jogando no seu smartphone, você se concentra, você desliga do mundo. Ou você está executando algo que foca muita atenção e que é importante para ti. Você entra naquele estado de fluxo, que é outro conceito da psicologia, que você fica no estado de imersão, com muito foco, energizado e sente muito prazer em realizar aquilo. Então, nesse estado de fluxo, dentro desse círculo mágico, a criatividade é imensa. Existe N possibilidades. E é um campo muito rico para que a gente possa introduzir a aprendizagem aí. A aprendizagem ocorre quando a criatividade acontece, quando é possível ancorar inúmeras informações, essas informações se tornarem conhecimento. Então, é muito importante que, com essa natureza do jogo, com esse estado de fluxo, a aprendizagem aconteça. Então, aí a gente começa a ligar já a importância dos games na aprendizagem e na criação de novas competências. O professor João Matar nos fala que o aprendizado necessita de motivação para um envolvimento intenso, o que é atingido pelos games. Vejam só, principalmente aqueles que pressupõem uma longa curva de aprendizado, mas isso não é encontrado hoje em dia na escola atual. A escola, tal como a conhecemos hoje, ela enfatiza mais o conhecimento, mais separação e identidade. Separa a dinâmica do aluno explorar o mundo, significar o mundo e se conhecer a si mesmo. Se preocupando somente com os conteúdos, somente com as formalidades, com as formatações. Eu sempre brinco que eu escolhi assim a educação para me vingar daquele sistema que eu nunca concordei muito, mas hoje em dia eu passei a amar a educação.
e, e me empenho no sentido, né, de acabar, através da colaboração, compartilhamento, a gente provocar essa mudança. E o professor João Mata deixa bem claro qual importância tem os games nesse processo, essa ferramenta digital, para que a gente ajude nessa significação do aprendizado, nessa melhoria, nesse envolvimento dessa nova geração dos nativos digitais tão tecnológica. Bem, o James Baldry é outro pesquisador norte-americano que estuda muito a relação dos games com a aprendizagem, e ele fala que existe uma similaridade muito grande nas atitudes desenvolvidas pelas crianças quando elas jogam, que se liga ao método científico, que são a sondagem, a hipótese, a nova sondagem e o novo pensamento. Quando a criança joga, ela testa. O erro para ela não é o fim, o erro para ela é aprendizado, ela volta de novo, ela sonda, ela criou uma nova hipótese, ela vai lá e testa, não deu certo, ela retorna, e testa e deu certo, realmente ela tem um novo pensamento, ela atingiu o objetivo, chegou ao final. Então, os games têm algo bem peculiar. Eles dizem que o erro é a aprendizagem. A escola nos diz que o erro não pode acontecer, que o zero não pode acontecer, que tirar zero na prova não pode acontecer. Os games nos dizem o contrário, que o erro é a aprendizagem. E é através desse erro que a gente vai evoluindo, que a gente vai atingindo as diferentes fases. Então não há dúvida, né, que os games têm um potencial e uma capacidade de significar o aprendizado e desenvolver novas competências. Vamos agora então para a fase 4, sobre a criação de games. Então, quais são as competências desenvolvidas com o uso dos games? Vimos que a aprendizagem é muito rica naquele contexto lá do estado de fluxo, círculo mágico. E que competências são desenvolvidas? Apresento aqui algumas elencadas pelo professor Tiago Eugênio, como a concentração, sem sombra de dúvidas, né? O jogo cria muito a questão da concentração, o planejamento, precisa haver todo um planejamento, né, para que se passe as fases, para que se organize todo aquele processo, o autoconhecimento, né? O indivíduo passa a se autoconhecer, seus limites, suas possibilidades, as suas emoções estão em jogo ali. Lembra que eu falei que o cérebro também é emocional? A organização, precisa haver muita organização nessa trilha de aprendizagem, na construção de um jogo, de um game. O autocontrole, saber até onde ele pode ir, até onde ele errou, aceitar e seguir em frente. A memória de trabalho, melhora muito mais a memória de trabalho, para que não desapareçam as informações contidas ali, torne-se conhecimentos permanentes. E a flexibilidade, porque os games eles não são lineares, eles são paralelos, existem inúmeras histórias envolvidas, e isso permite com que o indivíduo se torne flexível, aceite a mudança de uma hora para outra e siga novos caminhos. Interessante, né? Tanto as aprendizagem como as competências, os games têm esse potencial. Então, por isso essa ferramenta, né, está sendo redescoberta, vamos dizer assim, pela educação e vem sendo utilizada. Mas, só para termos uma ideia do mercado de games, atualmente existe 2 bilhões de jogadores no mundo. Tem uma ideia, quase metade da humanidade é jogador. 42% do faturamento são com jogos mobile. Jogos mobile são jogos móveis, né, para smartphone e tablets. 100 bilhões de dólares é o faturamento global do mercado de games. E tem 70% do crescimento dos esportes, que são aqueles jogos online, né, que os jovens jogam, né, outras pessoas online e competem, e inclusive em 2022 vai fazer parte das Olimpíadas. Então vocês percebem o grande potencial dessa área dos games, e por que não aproveitar esse potencial e trazer para a educação, né? Usar, né, toda essa capacidade que os games têm de desenvolver aprendizagem, competências e usar na área educacional. Mas de que forma? Eu elenco aqui 4 principais formas. Primeiro, como um complemento para reforçar algum conteúdo. O professor pode trabalhar um determinado conteúdo e depois os estudantes jogam um determinado game que vai reforçar aquele aprendizado. Vai ter elementos lá no game que vai reforçar aquilo que o professor trabalhou, que vai significar aquele aprendizagem, que vai ancorar aquela informação para o jovem. Uma segunda forma, dentro da trilha de aprendizagem, fazendo com que o desenrolar do game seja aprendizagem. À medida que ele joga, ele está aprendendo. Um game que foi construído nesse sentido de aprender determinado conteúdo, à medida que ele vai jogando, ele vai explorando essa dimensão dentro do estado de fluxo, círculo mágico, e vai aprendendo o conteúdo. A terceira,
o aluno cria um game que possa melhorar a compreensão de determinado conteúdo em equipe. Ele precisa se apropriar daquele conteúdo, transformar aquele conteúdo em história, tornar aquela história um game, tudo em equipe, junto com o professor, claro. E com resultados muito legais. E ainda existe a possibilidade de usar, né, a gamificação, que já seria, né, um campo mais de comportamento, né, de motivação, né, usar os elementos dos jogos, né, para motivar, para impulsionar, né, os indivíduos a atingir determinados objetivos. Mas é importante que em qualquer uma dessas 4 modalidades o professor vai aprender junto com o aluno. Mas agora nós vamos deter no terceiro ponto. O aluno cria um game que possa melhorar a compreensão de determinado conteúdo em equipe, que não deixa de se ligar à aprendizagem baseada em jogos. E vamos agora falar de experiências que vivenciei, que nos mostram claramente que a aprendizagem desenvolvida e novas competências surgem trabalhando com oficina de games na educação. Momentos especiais em que professores e alunos desenvolvem games e com isso aprendem e desenvolvem novas competências. Vamos lá ver 2 exemplos, para deixar claro essa teoria que eu mostrei a todos. Bem, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é uma oficina de games, que é um projeto que ocorreu entre 2016 e entre 2016 atualmente até 2018, numa escola pública, com alunos do 7º ao 9º ano. Esses alunos se reuniam semanalmente no laboratório de informática e desenvolviam games. Muitos desses games para auxiliar os demais alunos de anos como 4º anos e 5º anos, 6º anos, como também para criar materiais digitais para os professores. Foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, no meu canal no YouTube vocês vão encontrar o depoimento da diretora da escola, que mostra o quanto que esses jovens se envolvendo nessa atividade de desenvolvimento de games, houve melhoria do rendimento escolar, melhorou a aprendizagem, se tornaram mais autônomos, aprenderam a colaborar mais, trabalhar mais em equipe. Foi um processo longo, teve suas dificuldades, mas foi muito bem recompensado. Claro, estávamos na escola pública, tínhamos certas limitações, mas fomos em frente e conseguimos conquistar um espaço bem legal dentro desse projeto. Como vocês podem ver aqui, os alunos participaram até de palestras em eventos acadêmicos que houve na universidade local da minha cidade, em que eles palestraram, falaram sobre a importância dos games. Pensam bem o potencial, né, da autonomia que trouxe para esses alunos, falar para uma plateia de professores, pesquisadores, doutorados. Foi um momento único para eles. Conseguimos também participar de um evento internacional, SB Games 2017, em que eles apresentaram um trabalho lá sobre o projeto na escola, todos os games que foram desenvolvidos. Inclusive um desses games foi desenvolvido para a prefeitura municipal, que falava sobre educação fiscal. E no dia do lançamento do game tivemos a presença do vice-prefeito e as autoridades municipais. Hoje em dia o game está disponível na prefeitura, né, para que todas as escolas e as cidades e usuários utilizem esse game que ensina sobre a aprendizagem, sobre educação fiscal. Ainda também tivemos experiências de levar esses alunos, né, com aquele perfil mais de empreendedorismo, a serem monitores em cursos, né, de formação de professores que acontece dentro da universidade, em que eu ministro dentro da universidade, no núcleo de tecnologia educacional. Esses jovens vieram comigo e também conseguiram monitorar, ensinar os professores a criar aplicativos, a criar games. Realmente o resultado foi muito satisfatório, ampliou o horizonte desses jovens e deu uma nova visão de mundo para eles, tendo como ferramenta principal o desenvolvimento de games. Teve então esse impacto social, impacto na aprendizagem e desenvolvimento de novas competências nesses jovens. Também tivemos muito apoio do Faz Game, que é uma plataforma que vocês devem acompanhar também durante esse evento, a palestra da Carol Zelter, que ela fala sobre essa ferramenta de desenvolvimento de games para a educação. Outro exemplo que eu vou compartilhar com os senhores é o projeto Fábrica de Games, que aconteceu com alunos do 4º ano do ensino fundamental, os anos iniciais, em uma escola particular. Esses alunos foram desafiados a conhecer essa plataforma de desenvolvimento de games
E, divididos em equipes, eles criaram histórias, transformaram essas histórias em desafios e levaram essas histórias criando games. Com isso, eles desenvolveram inúmeras habilidades e competências, como autonomia, resolução de problemas, trabalho em equipe, colaboração, raciocínio lógico. Teve relato das professoras dizendo que uma turma que era muito desunida passou a ser unida depois desse projeto, que eles aprenderam a trabalhar em equipe. No depoimento dos alunos também dizer que aprendeu a reconhecer no outro, né? Aprendeu a respeitar a opinião do outro. Enfim, eles desenvolveram inúmeras competências no desenvolvimento desses games, além da própria aprendizagem, porque eles precisavam compreender esses conteúdos, essas histórias que se ligavam a temas como lixo, reciclável, alimento natural, para que transformasse essas histórias em games e depois publicassem. Uma vez que foi publicado esses games, disponibilizado na web para qualquer pessoa jogar, houve um evento, né, uma feira de artes na escola em que os pais vieram jogar o jogo dos seus filhos. E foi um momento incrível, né, assim, de total integração, de ver o quanto que realmente essa ferramenta ajudou no desenvolvimento da melhoria da aprendizagem e desenvolvimento de competência nessas crianças. Então, sendo assim, chego ao final dessa palestra, indicando para todos os senhores os mentores de minha jornada nessas pesquisas. Existem inúmeras referências, mas aqui vou citar algumas. Não deixe de conhecer o livro Games e Educação do professor João Matar, Como os nativos digitais aprendem. Muito interessante, você encontra várias referências a vários pesquisadores nesta área. Do Mark Prensky, Aprendizagem baseada em jogos digitais, extremamente indicado para quem quiser se aprofundar mais nesse mundo do uso dos games na educação. O James Paugy, que eu havia citado antes, bons videojogos, boa aprendizagem, vale a pena. A Jenny McGognall escreveu um livro, A Realidade em Jogo, por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. É incrível o que ela analisa em todas as esferas da nossa sociedade, o quanto que os games, os jogos vão poder contribuir para a melhoria da humanidade em vários setores. Vale a pena ser lido. Ainda indico o livro do professor Tiago Eugênio, Por Dentro do Jogo, que faz parte de uma trilogia, e esse é o volume 1, em que o professor Tiago Eugênio faz uma viagem realmente para compreender sobre os jogos, as suas relações humanas, relações sociais, né, como que acontece o fenômeno dos games sobre o cérebro, e vale a pena, uma grande leitura. Ainda indico A Essência das Decisões, do Stein, que ele faz uma análise sobre a importância do jogo para que a gente possa trazer do nosso interior essa natureza do jogo e usar isso para que tenhamos as melhores decisões na nossa caminhada. Aqui está o livro do Rohan Huizinga, Homo Ludens, que eu havia citado anteriormente. Vale a pena ser lido. E ainda temos o livro da Lynn Alves, que é uma grande pesquisadora brasileira, né, na área de games e educação, jogos digitais e aprendizagem. Deixo aqui disponível meus contatos. Pelo Facebook vocês me encontram como Carlos da Silva. No YouTube me encontro como Professor Carlos da Silva, Studio Maker de Educação. Meu e-mail é cgsilva40@outlook.com. A fanpage Studio Maker de Educação. E ainda tem meu site pessoal, onde lá poderão encontrar publicações científicas minhas, assim, ou de colegas, né, tanto nacionais como internacionais, nessa área dos games, né? É professorcarlosdasilva.wordpress.com. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para compartilhar e colaborar, pois dessa forma conquistamos novos horizontes. Então, chegamos a nosso game over, final de jogo. Compreendemos que a aprendizagem ocorre quando ela é significada, que as competências são desenvolvidas na prática e que os games têm um grande potencial para ajudar nesse processo. Não estamos dizendo que os games sejam a salvação final, a ferramenta final para a melhor educação, mas o professor pode ter mais essa ferramenta como aliada, como tantas outras, na melhoria da aprendizagem, na melhoria da atenção do aluno e no desenvolvimento de competências tão importantes para o século XXI,
século esse em que veremos o nascimento de novas profissões, o desaparecimento de tantas outras. Mas nunca podemos esquecer que, como dizia Rubem Alves, né, o amor sempre é importante. Vamos usar a tecnologia, mas não vamos nunca esquecer do amor e afeto, seja no ambiente virtual ou seja no ambiente presencial. Sendo assim, agradeço a todos que acompanharam essa palestra e estou à disposição para conversarmos, trocarmos ideias, compartilharmos e colaborarmos.